Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, língua portuguesa, meu aluno que concursos. Hoje uma aulinha de estrutura e formação de palavras. Imperdível. Vem comigo, vamos começar a estrutura e formação de palavras, mas antes, você tem de se inscrever no nosso canal. E depois da aula, havendo qualquer tipo de dúvida, você vai colocar embaixo do vídeo as dúvidas, que a nossa equipe vai responder todas elas para você. Mais um detalhe, você tem de acionar lá o sininho. Por quê? Alexandre, para que eu vou ter de fazer isso? Para assistir às próximas aulas. Aulas não, shows que haverá a partir desta daqui, ok? Então vamos, estrutura e formação de palavras, acompanhe comigo. Não é um assunto, preste atenção, antes de eu começar, não é um assunto difícil. Não há um grau de dificuldade pelo qual você vai passar. Alexandre, é física quântica? Não é isso, mas existe uma parte aqui de memorização. Alexandre, eu odeio memorizar, mas vai ter de memorizar. Chance de cair em prova não é como, por exemplo, pontuação. Não é uma interpretação textual, não é uma concordância verbal, mas é um assunto provável de prova. Não como diretamente o assunto, estrutura e formação, mas indiretamente. Alexandre, não entendi. Você vai perpassar pelo assunto para chegar a assuntos mais difíceis. Para fazer uma analogia, dificuldade de crase, normalmente não é crase, é de regência. Então você tem de ter esse cuidado. Tem uma dificuldade na base, aí depois fala, língua portuguesa é difícil pra caramba e não é. É porque você tem uma dificuldade na base, ok? Então não saia daí, acompanhe, anote tudo, vamos começar. Primeiro passo, o que é a estrutura de uma palavra? Estrutura de uma palavra é quando você analisa as partes de uma palavra. Existem partes obrigatórias, outras não, partes ligadas aos nomes, partes ligadas aos verbos, e assim a gente vai analisar cada uma delas. Então é como se você estivesse dissecando um corpo de uma pessoa. Você vai analisar a cabeça, vai analisar o tronco, os membros e por aí por diante, ok? Então vamos passo a passo, devagarzinho. Vou ler com você aqui e depois vou explicar, tá? Estrutura de palavras, conceito básico. É a parte da gramática, é a morfologia. Por que a morfologia? Porque trabalha com a palavra isoladamente e não dentro de uma oração. Então aqui não é a análise sintática, não é a sintaxe, é a morfologia, que estuda os elementos mórficos, elementos que fazem parte, morfemas, denominados como radical. Então são as partes de uma palavra, tá? Só a linguagem que é técnica, não fique preso a ela. Radical, vogal temática, você vai ver cada uma delas comigo. Tema, afixos e desinências. Para começar, o que é o radical de uma palavra? O radical é a parte chamada irredutível. Quando você tira tudo, não tem mais o que tirar do corpo humano, já estudou tecido, já estudou os órgãos, tira tudo, que vai sobrar é o esqueleto. A analogia não é perfeita, mas é o que vai sobrar, é o esqueleto. Então, esse esqueleto é o radical. O radical é a parte irredutível da palavra. Depois de tirar afixos, depois de tirar desinências, depois de tirar vogal temática, depois de tirar a roupa todinha, o que sobra é o radical. O radical, além de ser a parte chamada irredutível, é aquela que dá toda a característica da família dessa palavra. Não entendi, Alexandre? Repare que, como eu falo pedra, pedrada, pedreira, pedreiro, pedregulho, todas essas palavras, elas vão ter uma parte em comum. Esta parte em comum é como se fosse o genótipo de um ser humano, é o gene, é que vai dar a identidade dessas palavras e isso que forma um grupo, uma família. No caso aqui são palavras chamadas cognatas, ok? Então lendo com você aqui, ó, radical. É o único morfema indispensável. Por que ele é indispensável? Não tem como viver sem ele, tá? Indispensável as palavras, responsável pela reunião de palavras, formação daqueles grupos, como ele disse, em uma mesma família. Palavras chamadas cognatas. Veja que não há nada demais. Aí o exemplo está aqui, ó.
para você visualizar. Molinho. Pedra, pedreiro, pedreira, pedrada, pedregulho. Repare que o segmento PEDR, isto aqui é o radical. E acompanhe, PEDR, isso vai acompanhar qualquer uma dessas tais palavras cognatas, ou seja, da mesma família. Alexandre, eu até entendi. Eu só não consigo chegar ao radical. Calma, também não expliquei, tem que ter calma. Primeiro você tem que entender o que é radical. Então, radical é a que dá a identidade daquela família. É olhar para aquela família, todo mundo tem o mesmo nariz. Então, é como se fosse o radical. Então, aquele nariz vai dar a característica daquela família, ok? Isso é a tal da parte irredutível, é a parte chamada indispensável de uma palavra, é o tal radical. Então, repare. Vogal temática. Alexandre, volta lá o radical, pelo amor... Calma, meu filho. Preste atenção. Com calma, sem desespero. Primeiro, você tem de saber o que significa cada um deles. Depois, você vai identificar cada um deles comigo. Pode ficar tranquilo, não esquenta a cabeça, não. Vogal temática é a vogal que vem na sequência, depois do radical. É ela que permite que eu faça a introdução das desinências. Desinência verbal, desinência modo-temporal, desinência número pessoal, vai ver tudo isso comigo. E as desinências chamadas nominais, de gênero, de número e por aí vai. Então, existem as tais desinências que, para serem introduzidas, eu preciso de uma vogal chamada temática. A vogal temática é como se fosse um elo, né? É um elemento de ligação entre o radical e as tais desinências. Para eu ligar esses dois lados, eu preciso de um elo. Esse elo é a chamada vogal temática. Acompanhe. É a vogal que se faz presente em muitas palavras. Alexandre, então já vi que não são em todas. Não. Existem as palavras chamadas atemáticas. Calma. Imediatamente após o radical. As vogais temáticas nos nomes são as vogais E, A e O, quando não distinguem gênero. Nos verbos, a vogal temática, repare, ela é representada, tem a responsabilidade de dividi-lo em conjugações. Você vai ver comigo por quê? Cantar, vender e partir, você vai ver que o A vai representar a primeira conjugação, e a vogal temática A. O E vai representar a segunda conjugação, e o I vai representar a terceira. Mas antes de eu chegar aí, primeiro você só tem de pegar essa partezinha. O que é vogal temática? É a vogal que vem logo na sequência do radical. Pronto. Não precisa mais do que isso. Isso aqui é só conversa fiada, ok? Mas eu tenho de falar. Os verbos terminados em er tem a vogal temática a e tem a vogal temática a e são da primeira conjugação. Então, aqui do jeito que está, preste atenção, parece até meio confuso. Se vier ar, é primeira conjugação. Vou reproduzir isto aqui. O er é a segunda conjugação. E o ir é a terceira conjugação. Então, cantar é um verbo da primeira conjugação. Vender, como termina em er, é da segunda e partir é da terceira. É isto que está escrito aqui. Mas, Alexandre, quando eu leio, eu não vejo a mesma clareza. Lógico, meu aluno, porque aqui é aquela chamada gramatiquice. É a gramática como ela apresenta. É um conselho que eu lhe dou, inclusive. Por favor, prefira a aula à gramática, a doutrina. Alexandre, você está dizendo então que eu não devo ter uma doutrina? Não falei isso. Não falei isso. Eu falei que, sendo didático, fica muito mais fácil você se aproximar da língua portuguesa. Ela é meio confusa mesmo. Se você der uma lidinha nisto aqui sem uma explicação, você vai se desgastar, vai perder aí 200 gramas de energia, quando de repente explicando ar primeira, er segunda, ir terceira, você não gasta 1 grama de energia. E é isso que importa, não é isso? Então vamos lá. Então aqui, ó, preste atenção. Dente, saco, peito e por aí vai. Aqui eu tenho, ó, vogal temática. Alexandre, mas como é que eu acho? Você vai ver, fique tranquilo. Saco, vogal temática. Peito, vogal temática. Alexandre, poderia ser casa também, tá?
Aí eu botar algo aqui, ó, você pode até anotar em casa. Casa, o A final vai ser uma vogal temática. Alexandre, mas como é que eu acho este radical e esta vogal temática? É mole. Você vai ver o que é sílaba tônica, vogal átona, vogal tônica. Já vou explicar sobre isso. Só quero que você entenda o seguinte. Nos nomes, o que é nome? Tudo aquilo que não é verbo. Nos nomes e nos verbos, a vogal temática, em regra, em princípio, em tese, vai estar presente. Não necessariamente estará, tá? Mas segura um cadinho, acompanhe. E aqui nos verbos, mole, mole, já vou dar logo um macetão. Qual é o macete? Quando eu vir um verbo, para eu achar o radical, ó, é o primeiro macetão que eu estou lhe dando. Alexandre, então, tem de anotar, né? Tem de anotar. Para eu achar o radical de um verbo, basta tirar as duas últimas letras. Repare só. Cantar, vender e partir. Tirou as duas últimas letras, o que sobra é radical. Vai dar rolo, Alexandre? Não vai dar, não esquenta a cabeça. Para fazer a sua prova, você só precisa disso. Não precisa mais do que isso, não. Então, tirou as duas últimas letras, o que sobra é o radical. E quem vem na sequência? Adivinhe. Vogal temática. Se aqui a vogal temática é o A, ele é da primeira conjugação. Se aqui a vogal temática é o E, ele é da segunda conjugação. Se aqui na sequência, depois do radical, vier o I, ele é da terceira conjugação. Mas, Alexandre, e no verbo pôr? Aí, repare, aqui a galera gosta de trabalhar com a origem latina, poer. Eu prefiro até conjugar. Repare só, se você conjugar o verbo pôr no futuro do subjuntivo, aquele para eu conjugar preciso da muleta quando eu vier, quando eu vir você, quando você fizer. Repare quando você joga o verbo pôr no futuro do subjuntivo, olhe quem aparece. Quando você puser. Repare, puser, adivinha o que apareceu no final? Puser. Apareceu o er. Então, se o er apareceu, não há dúvida de que o verbo pôr, ele é um verbo da segunda conjugação. Ainda que aqui, ó, na sua forma infinitiva, ele não traga consigo a terminação er. Legal? Beleza. Então vamos. O que é o tema? Tema é quando você junta o radical com a vogal temática. É uma linguagem técnica, né, meu aluno? Então, verdade seja dita, nesta altura do campeonato, é improvável, não vou falar que é impossível, uma questão como esta. Numa banca como CESP, FCC, FGV, ESAF, impossível. Impossível. Mas se você vai fazer AOCP, FUNCAB, VUNESP, SESGRAN Rio, COSEAC, aí com essas bancas é possível a tal da estrutura de uma palavra, ok? E aí pode o examinador pedir de forma literal em qual das formas abaixo se destacou o tema. E o que é o tema? É a junção do radical mais a vogal temática. Então, quando você pega, por exemplo, aqui está o verbo cantar, lembra? Tirou as duas últimas letras, o radical é cante e a vogal temática é o A. Então, se eu destacar canta aqui, ó, só tirar a desinência R, o que sobrou aqui, veja, sublinhei radical mais vogal temática, o resultado é o tal do tema. Então, tema nada mais é que a junção de radical mais vogal temática. Juntar-se-ão essas duas partes, aqui eu tenho o tal do tema. Tranquilo? Veja que não tem nada demais. Então, não é o tipo de questão para a qual você vai gastar energia, e outra, não é o tipo de questão, se vier, você não tem a mínima chance de errar. Você não pode errar, porque se errou, meu filho, aí ó, vai lá embaixo, no fundo do poço, ok? Vamos embora. Desinências nominais. O que é desinência? Depois do tal do tema, aí entram as desinências. Podem ser verbais, basicamente a tal da desinência número pessoal e a desinência modo temporal, já vou falar sobre isso, e as desinências chamadas nominais. O que é uma desinência nominal? É aquela que está ligada a um nome. E o que é um nome? É tudo aquilo que não é um verbo. Repare, cantar é verbo. Quando eu falo saci pererê, saci não é verbo, então é nome. Quando eu falo lindo, lindo não é verbo, então é nome. Quando eu falo, sei lá, rapidamente, rapidamente não é um verbo, então é nome. Então o que não é verbo é nome, o que não é nome é verbo, ok?
Veja que as desinências nominais, elas se dividem em gênero, que faz a diferença entre masculino e feminino, garoto e garota. Este A aqui é a tal da desinência de gênero, que faz uma diferença entre a forma masculina, garoto, da forma feminina, garota. E além disso, a desinência de número, que faz a diferença entre o singular e o plural. Garoto é o singular, garotos, o S aqui marca o plural. Então o S seria a tal da desinência de número. Desinência de gênero e de número para os nomes. Aí vai comigo aqui o exemplo Michuruca, repare, menino é o radical, o O aqui, preste atenção para não ficar chateado comigo depois em casa. Olha só, aqui o O está como desinência de gênero e o A também. Esta é uma visão majoritária. Ah, Alexandre, eu achei que isso só fosse no direito. Não, não, não. É para qualquer ciência humana. Mas só que não é pacífico. Boa parte também, não, boa parte não, alguns nomes muito pesados, como mestre Evanildo Bechara, como mestre Celso Cunha, como Platão, Saccone, Savioli, isso é um grupo. Esse grupo não defende isto aqui não. Como assim? Este grupo defende o seguinte, para você, aí você tem em casa, fica chateado comigo, defende que no masculino o O é vogal temática e no feminino o A é a desinência de gênero. É como se o feminino surgisse para fazer uma diferença para o masculino, para variar a língua aqui trazendo um claro machismo ligado a ela. Então esse grupo, independentemente de opinião, se é machista a visão ou não, fala o seguinte, primeiro vem o masculino é o centro, aí depois surge o feminino. Por isso que o masculino não traz desinência de gênero, traz vogal temática. E o feminino que surge depois da costela do Adão, aí traz consigo a tal desinência de gênero. Mas modernamente, meu aluno, modernamente, a norma, a nomenclatura gramatical brasileira, ela prefere que não haja esse desconforto e coloca aqui, já que há uma variação entre masculino e feminino, coloca tanto O de menino quanto A de menina como desinências de gênero. Repito, isso não é pacífico. Então, se você vir alguma diferença, de repente, na sua doutrina em casa, não fique chateado não, porque essa não é uma tendência da prova. Não, Alexandre, na minha, não, já ouvi você está falando que vai cair na sua, não vai. Pode ficar tranquilo, por quê? Porque se não é pacífico, acompanhe, isso é evitado para não gerar o tal do AOCO, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Se vier uma dessas partes aqui, a questão ela vai ruir, ela vai cair, e o examinador não faz questão para ser anulada, ok? Legal, então aí aqui vem a mesma conversa fiada, a boneca, aquela conversa fiada, a boneca, preste atenção, aqui não tem variação de gênero, se não existe variação de gênero, boneca tem a variação de gênero, então o masculino boneco O, vogal temática para alguns, para outros desinência de gênero, e o A aqui, vogal temática para alguns e desinência de gênero dentro da visão chamada hoje que prevalece moderna da língua portuguesa. Então preste atenção só num detalhe. Eu quero que você entenda é o seguinte, a tal da desinência de gênero nominal e a tal da desinência de número basicamente é a seguinte, é esta variação que ocorre entre a forma masculina e feminina. Para não dar mole com o seguinte, um exemplo, mesa. Não existe o masculino de mesa, não existe meso. Então, se não existe variação de gênero, esse A final não pode ser desinência de gênero. Você não pode confundir isso. Então, esse A final vai ser vogal temática. A desinência de gênero só ocorre quando há uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Se não existe essa variação de gênero, não se fala em desinência de gênero. Fala-se em vogal temática, ok? Cuidado com isso. É o único detalhezinho que seria de prova, mas também não acredito muito. Então vamos lá. Então vamos. Agora desinências. Repare só, as desinências verbais
Como eu disse, nada de desespero, passo a passo, subindo degraus, você vai ter contato. As desinências podem ser as tais modo temporais ou número pessoais. Modo e tempo é fácil perceber. Se o modo é indicativo, imperativo, subjuntivo e o tempo, né? Pretérito, passado ou futuro. E a número pessoal, o número singular ou plural e a pessoa primeira, segunda ou terceira. No caso aqui, ó, tu amavas, veja, radical, vogal temática, preste atenção. O tema, que é a junção do radical e a vogal temática. O vá, que com o tempo você vai ver, é a desinência modo temporal. Por quê? Porque o vá, sempre que você conjugar um verbo da primeira conjugação, amar, no tal do pretérito imperfeito do modo indicativo, vai aparecer o vá. Eu amava, eu estudava, eu falava. Então esse vá vai me dar o modo indicativo e tempo, pretérito imperfeito. E o Szinho aqui para fechar é a desinência que vai marcar um número e pessoa. É a tal da desinência número pessoal. Número singular, pessoa segunda. Ok? Afixos. Os afixos, isso é um hiperônimo, né? É um nome mais genérico. Afixos, isso quer dizer o quê? O tal do prefixo e o tal do sufixo. Aquela partezinha que você coloca antes ou depois da palavra, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, feliz. Quando eu coloquei o in, eu coloquei um afixo. Mais especificamente, um prefixo. Pré vem antes, prefixo. E felizmente, o mente também é um afixo, só que quando eu colocar depois da palavra é o sufixo. E quando eu coloco antes é o pré, é o prefixo, ok? Mole, mole, tranquilo pra caramba. Meu aluno, ficou ferido? Viu como é simples? Isso é estrutura de palavras. Basta isso para fazer qualquer questão. Estou esperando você no próximo. Você não vai deixar de ver não, hein? Formação de palavras. Um grande beijo, estou esperando você. Fique com Deus. Tchau, tchau.